Vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor, que vai nos expor aquilo que nós confessamos no dia do Senhor de número 42, a respeito do 8º mandamento: não furtarás. Nós faremos inicialmente a leitura de algumas passagens, especialmente aqui mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, que acabamos de ler, que estão relacionadas a este assunto. Então vamos começar em Atos, capítulo 2, versículo 44, que acabamos de ler. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Capítulo 4, versículo 32 ao 37. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Agora o capítulo 6, versículos 1 a 4. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Agora, capítulo 20, versículo 33 ao 35. Isso são palavras do apóstolo Paulo. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Agora nós vamos à nossa confissão, dia do Senhor 42. Que trata sobre o 8º mandamento. A pergunta 110, o que Deus proíbe no 8º mandamento? Resposta: Deus não apenas proíbe o roubo e o furto que as autoridades punem, mas também os esquemas e ciladas malignos como falsos pesos e falsas medidas, negócio enganoso, dinheiro falsificado e usura. Não devemos defraudar o nosso próximo de maneira nenhuma, nem pela força, nem pela aparência de direito. Além disso, Deus proíbe toda avareza e todo o abuso e desperdício de suas dádivas. Pergunta 111. O que Deus exige de você nesse mandamento? Resposta: que eu devo promover o bem do meu próximo sempre que for possível, que eu o trate do mesmo modo que desejaria ser tratado pelos outros e que trabalhe fielmente para ter condições de ajudar os necessitados. Agora vamos ao texto da pregação, Efésios capítulo 4, versículo 28. Efésios 4, 28.
Assim diz a palavra do Senhor. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor Deus, Pai amado, vamos ouvir nesse instante a exposição da Tua palavra e carecemos mais uma vez da Tua graça para iluminar o nosso entendimento, nos fazer compreender a verdade e nos dar o coração que seja manso, receptivo à verdade, que se submeta a ela. Ó Deus, que pelo Teu Espírito Santo a Tua palavra transforme a nossa forma de pensar e, portanto, e consequentemente, as nossas ações e palavras também. Sê misericordioso, ajuda aquele que fala para que faça com fidelidade, com intrepidez, com humildade, no poder do Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, à medida em que nós estamos seguindo nesta série de exposições sobre os 10 mandamentos, mais e mais nós podemos notar quanta diferença faz o Evangelho na vida de uma pessoa. E isso também se aprende e se percebe nos 3 últimos capítulos da carta de Paulo aos Efésios, que acabamos de ler. Nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo falou da miséria do homem, especialmente no capítulo de número 2, e também como Deus graciosamente nos salvou, nos libertando dos nossos pecados e miséria. Depois disso, então, desta ênfase na salvação nos primeiros capítulos, no capítulo 4, 5 e 6, o apóstolo procura mostrar como é que aquelas pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus devem viver em gratidão, andando em boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Uma das áreas que isso acontece, diz o apóstolo, no versículo 28 do capítulo 4, é aquilo que diz respeito ao 8º mandamento, não furtarás. Nos perguntamos sobre o que ensina esse mandamento. O verbo hebraico, traduzido por furtar, ele não abrange só aquilo que em português chamamos de furto, ou seja, apropriar-se daquilo que é do próximo sem violência, sem ameaça, mas ele abrange também o roubo, aquele que tem relação com a violência e qualquer forma de subtração daquilo que pertence ao próximo. E aqui, mais uma vez, nós não devemos imaginar que o mandamento tenha uma abrangência limitada às questões externas, como furtar ou roubar. Também nesse mandamento nós somos exortados a examinar o nosso coração. O que importa realmente é isso. Uma vez que nós temos sido alcançados pela graça de Deus em Cristo, como é que nós devemos viver em gratidão em relação ao 8º mandamento? O nosso texto traz pelo menos uma parte dessa resposta. Efésios 4, 28, o apóstolo está tratando aqui sobre a nova vida. E ele explica não só o que o 8º mandamento proíbe, mas também aquilo que o 8º mandamento exige, positivamente falando, de nós. Podemos dizer, o 8º mandamento nos ensina sobre a maneira correta de lidarmos com os bens do próximo e com os nossos próprios bens. Portanto, eu vos anuncio a palavra de Deus nessa noite sobre o seguinte tema: em Cristo, nossa maneira de lidar com os bens materiais é transformada. Em Cristo, a nossa maneira de lidar com os bens materiais é transformada. E veremos 2 coisas. Primeiro, Cristo muda a maneira como nós lidamos com o bem do próximo. E segunda, Cristo muda a maneira como nós lidamos
com os nossos próprios bens. Vamos olhar então para esses dois pontos. Então, em primeiro lugar, Cristo muda a maneira como lidamos com os bens do próximo. O texto que lemos, Efésios 4, 28, o apóstolo está lembrando aos seus leitores que eles tinham uma maneira de viver agora completamente diferente da vida anterior. E que, portanto, eles deveriam deixar tudo aquilo que tinha relação com a vida anterior para trás. Ele usa uma figura de linguagem. Ele diz que eles deveriam se despir dos feitos do velho homem e se revestir dos feitos do novo homem, da nova vida em Cristo Jesus. O apóstolo trata desse viver condizente com o Evangelho, no que diz respeito, aqui no versículo 28, no que diz respeito à propriedade do próximo. Aqui precisamos observar um ponto importante sobre o nosso texto. Em português, lemos: aquele que furtava, não furte mais. Mas o texto grego não está no passado, ele está no presente. Devemos ler: aquele que furta, não furte mais. Então, o que isso quer dizer? Ao que parece, de fato, algumas pessoas na igreja em Éfeso ainda estavam passando por essa tentação e cedendo a esse pecado. Não é meramente sobre pecados passados, era sobre pecados presentes no meio da igreja. E aqui devemos lembrar, muitos desses crentes eram escravos. E seria muito comum na cultura daqueles dias, naquele lugar, um escravo pensar o seguinte: bom, eu estou trabalhando de graça, debaixo de opressão, então não faz mal se eu pego alguma coisa pequena sem que o meu senhor possa perceber. E até quando lemos Tito, capítulo 2, versículos 9 a 10, podemos perceber esse tipo de problema. Lá o texto diz: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhes motivos de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Assim, a carta aos crentes de Éfeso, Paulo está admitindo a possibilidade de que alguns deles estavam caindo nesse pecado de tomar aquilo que pertence ao próximo. Eles viviam em uma sociedade corrupta. Muitos deles tinham praticado isso antes e agora continuavam. E alguns deles até poderiam ter uma desculpa para isso. Então, o que está provavelmente aqui nas palavras do apóstolo não é o roubo que chamaríamos hoje de alguma coisa com violência, com ameaça, com armas. Mas o que está aqui é provavelmente o furto de pequenas coisas. Coisas que ninguém vê, ninguém sabe. Algo quase imperceptível. Mas, de qualquer maneira, seja uma coisa grande ou pequena, é descrito aqui como furto, como violação do 8º mandamento. É um pecado. Não é condizente, diz o apóstolo, com a nova vida que vocês receberam em Cristo Jesus. Esse pequeno furto, Paulo está dizendo, é um feito do velho homem. É caracterizado por querermos, então, nos apropriarmos de algo pelo qual nós não trabalhamos. É caracterizado pela ideia de querer obter riqueza sem trabalho. Certamente agora também, muitas pessoas podem apresentar as suas desculpas para se apropriar daquilo que não lhe pertence. E existem muitas maneiras de nos apropriarmos daquilo pelo qual não trabalhamos e que, portanto, não nos pertence. Devemos lembrar, o nosso coração é enganoso. Nós tentamos sempre justificar o nosso pecado. O que estamos fazendo não é tão problemático assim e, então, justificamos. E existem muitas maneiras de furtar o nosso próximo.
E percebam, talvez uma das culturas mais engenhosas para isso seja justamente a cultura brasileira. E a resposta está, em primeiro lugar, obviamente, na depravação total, mas é muito possível relacionada à nossa caminhada histórica, como o nosso país foi formado. Nosso catecismo resume essas diferentes formas de violação do oitavo mandamento, falando sobre esquemas e ciladas malignos, como falsos pesos e falsas medidas, negócio enganoso, dinheiro falsificado e usura. E depois completa: não devemos defraudar o nosso próximo de maneira nenhuma, nem pela força, o que seria o roubo, nem pela aparência do direito, o que seria algo que a sociedade aceita, não é um crime junto ao governo, mas é um pecado diante dos olhos de Deus. E se eu fosse listar aqui todas as formas que o oitavo mandamento pode ser quebrado, certamente nós teríamos que passar muitas horas e provavelmente não esgotaríamos as possibilidades. Mas me permita mencionar alguns exemplos, como nós nos apropriamos de algo indevidamente, tipos de furto que muitas vezes passam desapercebidos. Uma pessoa está furtando quando faz essas coisas. Por exemplo, quando ocupa um emprego ligado a algum político, pelo qual a pessoa recebe sem fazer nada. É um pecado contra o oitavo mandamento. Mas também quando alguém no trabalho recebe horas extras, sem contudo tê-las trabalhado, por meio de engenhosidade, truques, enganos. Mas também quando o patrão, por sua vez, nega pagar ao trabalhador as horas extras. É um pecado contra o oitavo mandamento. Quando alguém falta ao serviço e consegue obter um atestado junto ao médico para garantir que não perderá o seu dia, sem, contudo, estar de fato doente. Quando alguém assina ou bate o cartão saindo antes da hora, chegando depois da hora. Quando alguém trabalha por diária e diz: é por diária, farei esse serviço da maneira mais lenta possível, porque eu não estou recebendo o que mereço. Quando todos do trabalho levam alguma coisa para casa, principalmente em repartições públicas, e alguém dirá: olha, eu pago meus impostos, então isso também é meu. Se pertence ao governo e eu estou pagando por isso, e o governo me paga mal, eu posso levar alguma coisa para casa. Ou leva do seu patrão, porque considera que seu patrão lhe oferece um salário injusto. Mas também, quando o governo lança programas de ajuda para pessoas mais necessitadas, e uma pessoa que não precisa disso, mas para poder ter algum tipo de vantagem. Então, eu quero comprar a minha moto, eu vou me inscrever no Bolsa Família. Se inscreve como se precisasse, inclusive mentindo. Quando alguém encontra uma carteira na rua ou um celular e não devolve. Quando come algo no mercado e não paga. Quando alguém recebe um troco indevido e finge: era só para receber 50, mas ele me deu 100. Alguns evangélicos dirão: que bênção, Jesus me abençoou. Quando vê em suas compras alguma coisa pela qual você não pagou. Não é assim? Quando você confere sua lista e se você diz: olha, eu comprei
2 quilos de trigo e não está aqui. Aí volta ao mercado para cobrar os 2 trigos de trigo. Mas se tiver 2 trigos que não estão na lista, que você não pagou e o trigo está lá, você volta lá para pagar? Quando, em vez de trabalhar, o funcionário está nos cantos, acessando suas redes sociais. O que é isso? Ele recebe para trabalhar. Vocês sabiam qual é o horário em que as redes sociais são mais acessadas? Não é no sábado, porque no sábado cada um está buscando o seu interesse. Mas é durante a semana, no horário de trabalho, de 9 às 17, o pico da internet está lá em cima. Porque enquanto as pessoas estão trabalhando para outros, elas acham que elas podem acessar. Quando não trabalha com afinco, mas fazendo o trabalho de forma relaxada, com raiva, com indisposição, com preguiça, talvez o patrão não perceberá. Talvez não haverá um efeito tão grave naquilo que é feito ou produzido. Mas Deus está olhando o coração de cada um. Quando alguém se beneficia de um serviço e no final diz ao pedreiro ou pintor: olha, quando eu puder eu te pago. A Escritura condena reter o salário do trabalhador. Então, como eu disse, aqui estão alguns exemplos que já foram muitos. Mas isso não é nada comparado a todas as possibilidades. O fato é que empregados roubam, patrões roubam, empresas roubam, o governo rouba. É uma cultura de roubo, uma cultura de subtração, uma cultura onde não se estabelece a justiça. Cada um está pensando em como obter uma vantagem sobre o outro. E nesse particular, poderíamos dizer que isso é basicamente a ética da evolução. Cada um deve colocar-se em tal posição para levar a vantagem. Em todas essas coisas e outras coisas semelhantes, elas se encaixam como uma violação contra o 8º mandamento. E todas essas coisas, e muitas outras, pertencem aos feitos do velho homem. Todas elas não são condizentes com a nova vida que nós temos em Cristo. Então, se você nasceu de novo, se você foi transformado por Cristo, se você foi purificado por Ele, todas essas coisas são como trapos da imundícia sobre alguém que está limpo pelo sangue de Cristo. Portanto, ouça a exortação da Escritura: aquele que furta, não furte mais. Se você está fazendo qualquer uma dessas coisas, ou alguma coisa semelhante, você precisa deixá-las. Você precisa lançar para longe e despir-se delas. O nosso procedimento deve ser diferente, mesmo nas pequenas coisas. Jesus nos libertou e nos deu uma nova vida para vivermos de modo condizente com o Evangelho. E essas práticas não são condizentes com a nova vida em Cristo. Agora, devemos notar que o nosso texto não fala só de abandonar uma prática injusta, mas fala de substituí-la por uma prática justa. O apóstolo aqui ataca a raiz de todo esse problema, o egoísmo. O egoísmo nos leva a nos apropriarmos daquilo que pertence ao nosso próximo. Mas o Espírito Santo nos leva a substituir esse egoísmo por uma atitude abnegada. Isso nos leva ao segundo ponto. Então, em primeiro lugar, Cristo muda a maneira como lidamos com os bens do próximo. Em segundo lugar, Cristo muda a maneira como lidamos com os nossos próprios bens. Então, se queremos obter alguma coisa, o que devemos fazer? A resposta está aqui clara. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom.
O termo usado aqui para trabalho, nesse versículo, fala de um trabalho vigoroso, um trabalho que produz fadiga. Trata-se de um trabalho árduo. E como é de se esperar, aqui se menciona o trabalho manual, com as próprias mãos. Portanto, em vez de usar as mãos para se apropriar do que pertence ao próximo, o apóstolo diz que as mãos devem ser usadas para trabalhar. Então, a nossa cultura, às vezes, fala do trabalho quase como uma coisa vergonhosa, não é? Mas nós não devemos ter vergonha do trabalho árduo, pesado, e nem fugir dele. Isso é importante dizer, porque como temos avanços tecnológicos, os nossos filhos podem pensar, bom, os trabalhos bons são aqueles no prédio alto ali com vidros brilhantes e atrás de um computador. Pode ser que Deus te chame para isso. Mas esse trabalho não é mais honroso do que varrer a rua, do que construir uma casa, do que capinar um quintal. Então não devemos criar uma cultura em que nós seguimos os padrões do mundo para dizer, olha, meu filho, você tem que ser isso, 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 e jamais isso aqui, como se aquilo fosse uma vergonha. Você não pode ser um pedreiro como seu pai. A Escritura não conhece essa dicotomia. Ninguém deve fugir do trabalho. E se o trabalho de alguém é pesado, glória a Deus por isso. E podemos dizer, a respeito do trabalho, existem diferentes pesos, diferentes responsabilidades. Por exemplo, um homem pode estar trabalhando na obra, isso é pesado. Temos alguns irmãos que trabalham com isso. Às vezes vejo, estão cansados. Desgasta, calos nas mãos. Tem esse peso. Mas, por outra via, tem outras pessoas, tem outro trabalho que tem outro tipo de preocupação. Há aqueles que estão quase sempre com o celular, porque o trabalho exige que eles atendam a qualquer hora. Isso é ruim. Há aqueles que vão dormir e acordar com preocupações. Eu prego agora, vou para casa, descanso e digo, cumpri meu trabalho. Mas quando eu acordar amanhã, eu me lembro, meu sermão, eu tenho que ter 2 sermões para domingo que vem. Essa semana eu tenho uma reunião, eu tenho que fazer os relatórios das visitas. Eu tenho as catequeses da semana, mas eu tenho que visitar alguém também. O irmão fulano não esteve no culto. O que será que está acontecendo? Preocupações. Todos temos peso. É o ofício que Deus dá a cada um. E não devemos nos envergonhar disso. Muitas vezes a Escritura nos exorta a trabalhar. E fala disso até usando a mesma expressão, com as mãos. 1 Tessalonicenses 4, versículos 10 a 12. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. E depois, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 a 13. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem.
Devemos notar que em nenhum momento a Escritura desmerece o trabalho manual. Há alguns que acham que o trabalho braçal, manual, não é digno, mas a Escritura não diz isso. Nosso próprio Senhor trabalhou como carpinteiro. O apóstolo Paulo trabalhou fazendo tendas. Portanto, ninguém deve sentir vergonha do seu trabalho. É o trabalho que Deus deu a você. É isso. Trabalhar não é vergonhoso. Não querer trabalhar é vergonhoso. Furtar é vergonhoso. Então, veja, aqui devemos olhar para o próprio Deus. Deus nos criou à sua imagem. E o que ouvimos sobre Deus? Que Deus trabalha até agora. Ele trabalhou na criação 6 dias, ele trabalha na obra da providência, ele trabalha na obra da redenção. A ociosidade, a preguiça é, então, uma forma de desfiguração da imagem de Deus em nós. É um pecado que nos afasta de refletirmos a imagem de Deus e, portanto, não é condizente com o Evangelho. Vai na direção contrária à salvação e seus frutos. E você pode perceber como isso é verdade, que a falta do trabalho é uma desfiguração da imagem de Deus em nós. Quando você olha pessoas que, mesmo sendo convidadas a participarem de algum programa social, eles têm a opção e que desejam continuar morando na miséria, na rua, na pobreza, nas drogas. A imagem está desfigurada. Tem prazer na ociosidade. Você pode ver pessoas que estão, às vezes, na rua, mas estão catando papel, estão vendendo bala, estão procurando um meio de maneira digna, conseguir algum recurso. E aqueles que andarão meio tortos para dizer, olha, eu tenho um problema na perna, como já foi mostrado, por exemplo, no YouTube você encontra situações do policial chegando e dizendo, veja como eu tenho poder, e ele chega para o paralítico e diz, paralítico, eu digo a você, levanta e anda. E o paralítico levanta, porque não é um paralítico, é um enganador, um ocioso que quer ganhar dinheiro sem trabalhar. Agora, uma vez que a Escritura nos diz que a vida de santidade consiste não só em deixar de furtar, mas em trabalhar. Isso quer dizer, então, que você não pode ser santo dormindo. Você não pode ser santo comendo o pão da preguiça. Você não pode ser santo vivendo na ociosidade. Você não pode ser santo passando o seu dia na frente do celular ou do computador, na internet. Você não pode ser santo sem servir. Sem servir. E aqui eu não estou me referindo necessariamente a alguém ter um emprego, um salário, mas ao fato que sempre há trabalho para fazer. Crianças, isso diz respeito a vocês. Há sempre o que fazer. E Deus chama vocês a isso. Sabe lavar a louça? Não espere que sua mãe peça. Faça. É isso que Cristo quer. Está vendo os livros no chão porque o seu irmãozinho menor espalhou tudo pela casa? Cate e coloque no lugar, porque é isso que Cristo quer que vocês façam. Mas o preguiçoso sempre tem muitas desculpas. Vocês já leram Provérbios. Um preguiçoso dirá, não sairei, tem um leão lá fora. Outra hora é uma doença, uma dor aqui, ali. Mas, irmãos, o cristianismo sem frutos é uma contradição. Deus não nos criou para que nós usemos ou reneguemos o trabalhar. Pense assim. O primeiro a trabalhar é o próprio Deus. Deus está trabalhando. Está trabalhando. Não só na providência, mas ele disse ao seu filho,
até que ponha debaixo dos teus pés todos os teus inimigos. Deus está trabalhando. E quando nós estamos trabalhando em Cristo, nós estamos nos unindo ao trabalho de Deus neste mundo. É por isso que o quarto mandamento diz que devemos inspirar a nossa agenda na agenda de Deus. 6 dias trabalharás. Não trabalhar é um pecado contra o quarto mandamento e contra o oitavo mandamento. Quem não tem um emprego, um salário, não é necessariamente um ladrão, pois existem vários fatores que possam pesar sobre essa questão. Então, não estou me referindo a pessoas desempregadas, mas aquele que não tem a disposição de servir, seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, que não tem a disposição de servir sua família, não tem a disposição de servir a congregação, não tem a disposição de servir o seu próximo, um preguiçoso, uma preguiçosa, alguém que tem alegria na ociosidade, alguém que gosta de cruzar os braços, de dormir um pouco, de mais um cochilo, de não fazer nada, de ficar na frente da TV por horas vendo toda uma temporada de uma série. Você está roubando, você é um ladrão. Você está comendo o pão que Deus dá a você. Eu li há poucos dias um sermão sobre o oitavo mandamento. E o autor chamou a atenção para uma coisa que eu disse, é verdade. Quando nós pensamos nos atos de Deus, qualquer coisa, sempre Deus é primeiro. Paulo disse, quem deu a ele primeiro para que depois venha a ser restituído? A ação de Deus é sempre primária. Então, não é que nós trabalhamos para conseguir o pão. Nós recebemos o pão da mão de Deus para trabalhar. O pão vem primeiro. O mundo diz que você tem que trabalhar para conseguir o pão. A Escritura diz, Deus dá o pão a você. E agora você, em resposta de gratidão, deve trabalhar. Então, pegamos o pão de Deus para viver na preguiça, para dormir até mais tarde, para cruzar os braços. E uma vez que não nos unimos ao trabalho de Deus na terra, então estamos unidos ao trabalho de quem? Pense sobre isso. A preguiça e a ociosidade é unir-se ao trabalho do diabo. Não é outra coisa. Porque quando nós não trabalhamos, não servimos, nós estamos nos opondo ao trabalho de Deus. Vamos dizer que uma pessoa, vamos dizer que seja uma mulher, ela tem certas qualificações e ela disse, olha, facilmente eu ganharia dinheiro vendendo algumas coisas. Mas eu não preciso, meu esposo ganha um salário suficiente. E ela dizia, já que ele ganha um salário suficiente e eu não preciso complementar a renda, e apesar de eu fazer isso aqui, eu posso dormir até meio-dia, todos os dias. E eu posso passar a minha tarde assistindo todas as maravilhosas séries que eu amo. E pronto, essa é a minha vida. O governo nunca vai punir isso. E talvez poucas pessoas fariam um julgamento sobre isso. Tem dinheiro, então que viva assim. Mas se essa mulher estivesse fazendo alguma coisa para ganhar um recurso a mais, e ela dissesse, eu vou trabalhar, apesar de não precisar, e eu vou usar esse recurso a mais para servir esse recurso para o avanço da obra de Cristo, para que haja missionários pregando o evangelho em outros lugares. Então, quando ela omite de fazer tal coisa, ela deixa de contribuir para o reino de Deus,
Então, em sua casa, assistindo a série, com quem ela está contribuindo, se não com o próprio diabo? Aquele que não trabalha, rouba de Deus. E talvez de sua família, rouba os recursos que são oferecidos para cumprirmos a nossa vocação, o chamado de Deus para esse momento de nossa vida. Quem faz assim é um ladrão aos olhos de Deus. E o 8º mandamento nos chama a trabalhar diligentemente fazendo o que é bom. Como diz o texto, fazendo aquilo que é honesto e lícito. Mas há algo mais que precisa ser dito. Não somente a prática do furto é substituída por trabalho. E aqui você pode ver a intencionalidade do mandamento. Não é só que o furto é substituído por trabalho, mas é substituído por a atitude egoísta, é substituída por uma atitude amorosa de compartilhar com o próximo aquilo que você tem. Então aí começamos a cumprir o mandamento. Devemos trabalhar diligentemente para quê? E a resposta está aqui: para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, a motivação para o trabalho não é um ganho pessoal egoísta, mas Deus diz: eu quero usar você. Eu quero usar você e seus recursos para o bem do próximo. Amados irmãos, nós devemos ter consciência disso. Quando você consegue um emprego, quando o seu salário aumenta, quando o seu lucro aumenta, quando você é promovido, quando portas se abrem, quando você tem sabedoria e saúde para trabalhar, quando você se torna mais próspero, tudo isso vem da boa mão de Deus sobre a sua vida. Mas entendam, Deus não dá essas coisas a nós para vivermos como aqueles que estão em trevas, para vivermos em egoísmo, usando o dinheiro como se nós fôssemos donos de alguma coisa, para satisfazer a nossa cobiça e deleite. Quando Deus nos abençoa, Ele faz isso para que nós sejamos instrumentos em suas mãos para o bem do próximo. Então, isso nos coloca na posição correta. Não somos senhores, somos mordomos dos bens de Deus. Sabe o que você tem? Nada. Tudo pertence ao Senhor. Tudo. Deus confiou essa administração em suas mãos. Você é apenas um administrador. Como administrador dos recursos dados por Deus, a quem você deve enriquecer? A Deus. O recurso é dele. Deve ser usado para a glória dele. Significa, nesse contexto, a boa administração, acudir os necessitados. Este é o ensino das Escrituras. Lemos sobre esse dever mútuo de socorrer uns aos outros em muitas passagens, naquelas que passamos por Atos dos Apóstolos. Então, o Evangelho muda o nosso coração para deixarmos de ser egoístas e passar a sermos abnegados. Assim, um Evangelho que diz que a melhor coisa é receber do que dá, encorajando o acúmulo de riquezas, você já sabe, não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo nos mostra o caminho da abnegação. Foi o que aconteceu na igreja primitiva. E é o que deveria acontecer conosco, se somos discípulos de Cristo. Significa que devemos reservar uma parte do nosso salário, de uma forma muito intencional, para glorificar a Deus, para servir as outras pessoas, para usar isso para o ministério da misericórdia, o trabalho diaconal exercido na Igreja de Cristo, para que em nosso meio possa ser dito o que foi dito lá em Atos 2, não havia ninguém em necessidade entre eles. E devemos ter grande cuidado para não cair na armadilha deste mundo, que deseja fazer de nós
consumidores vorazes que gastarão o seu salário muitos meses antes de recebê-lo, de tal modo que você nunca conseguirá dizer: eu tenho recursos para servir. Você sempre está endividado. Além disso, devemos ser bons mordomos, não desperdiçando as dádivas que Deus nos concede. Veja mais uma vez o que o catecismo diz. Além disso, Deus proíbe toda avareza e todo abuso e desperdício de suas dádivas. Aqui as donas de casa estão sob o perigo de violar o 8º mandamento. Quando você deixa o feijão azedar, o arroz azedar, a verdura ficar amarela e apodrecer diante dos seus olhos, você comprou em demasia e encheu sua geladeira, não administrou bem e agora tudo aquilo vai para a lixeira. Pecado contra o 8º mandamento. Você está desperdiçando as dádivas de Deus para você. É má mordomia. Irmãos, ouvindo o significado do 8º mandamento e algumas poucas de suas implicações, então quem de nós pode dizer: olha, eu estou livre, eu consigo guardar perfeitamente o mandamento? Não. Todos nós merecíamos não só a prisão, mas a condenação eterna, por usarmos os bens que pertencem a Deus não da forma como Ele nos ordena, não para a glória dEle. Em algum sentido, meus irmãos, todos nós poderíamos ser designados como ladrões. Todos nós poderíamos receber o justo do juízo de Deus por causa dos pecados contra o 8º mandamento. Mas o Evangelho nos proclama a graça de Deus. Então olhem para o Calvário. E eu pergunto: quantos ladrões havia no Calvário? Quantos ladrões estavam ali naquele dia terrível? E talvez vocês dirão: é óbvio, pastor. 2, uma à esquerda e outro à direita. Mas aos olhos de Deus havia 3 ladrões. 2 estavam ali por seus próprios crimes. O outro foi considerado ladrão por causa dos nossos crimes. Cristo foi contado com os transgressores. Na cruz ele se identificou conosco. Na cruz ele assumiu nossas transgressões, inclusive como contra o 8º mandamento. Sem ser ladrão, ele foi considerado ladrão ao assumir nossos pecados. Cristo suportou nossos furtos, nossos roubos, nossa preguiça, nossa ociosidade, nosso desperdício, nossa má administração e infidelidade. Amados irmãos, ele sofreu para nos redimir de tais pecados, não para que voltemos a eles como a porca lavada volta ao lamaçal. Ele nos redimiu para que aquele que furta não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos aquilo que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então aqui está a resposta de gratidão pela grande salvação que nós temos recebido. Então que paremos com toda a apropriação indevida, com todos os esquemas e fraudes, com negócios enganosos, com toda defraudação pela força ou pela aparência, e sigamos o caminho do trabalho diligente, do viver abnegado para servir ao próximo, para servir a Deus pelo nosso trabalho, para usar o nosso trabalho para sustentar o ministério da palavra, para que haja outros missionários, para sustentar o ministério da misericórdia, para que os necessitados recebam apoio e que Cristo seja glorificado em nosso trabalho
em nosso lavar da louça, no ajudar da mãe, no capinar do quintal, do servir ao próximo, no entregar das nossas ofertas, no lanche que trazemos para o final do culto, no apoio ao trabalho diaconal, no apoio à propagação da palavra. Queiramos isso. E que queiramos isso mais do que queremos bens e prazer para a glória de Cristo. Amém.